No livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 33. Vamos ler até o 46. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Vamos ler até o 46. Aleluia. Lucas capítulo 23, a partir do 33. Aleluia. Podem procurar à vontade, irmãos. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Podem sentar, irmãos. Meus amados, o texto em que eu li é um texto muito significativo, porque o que está acontecendo aqui nada mais é do que a crucificação do Cristo, do Filho de Deus. Ao mesmo tempo que a crucificação era terrível, ao mesmo tempo, nesse episódio, ela foi maravilhosa. Porque a crucificação era um ato para com os condenados de tamanha crueldade que muitos deles não conseguiam chegar nem mesmo à cruz, porque eles morriam antes. Tamanha era a tormenta, tamanha era o sofrimento que os condenados sofriam nesta condenação que era a morte de cruz. A morte de cruz se tornou a morte mais temida no Império Romano, porque esta morte causava espanto nas pessoas que ali passavam, porque ao mesmo tempo que elas passavam, elas viam ali criminosos que sofriam agonizando pelos seus crimes, pelos seus delitos e pelos seus feitos. Mas ao mesmo tempo que nesse episódio a crucificação é tudo isso,
ela é também uma coisa maravilhosa. Porque, meus amados irmãos, quem está na cruz não é alguém qualquer, não é um criminoso que roubou, não é alguém que cometeu suicídio, ou melhor dizendo, não é alguém que cometeu assassinato, não é alguém que furtou. Pelo contrário, quem está na cruz é o justo, é aquele que morreu para nos salvar. A crucificação se torna tão maravilhosa porque nela está o Salvador do mundo, está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que a crucificação para nós, crentes, cristãos, ela é maravilhosa, porque ali nós podemos enxergar a providência de Deus, podemos enxergar o auxílio de Deus para o homem, podemos enxergar aquilo que Deus prometeu desde os primórdios, e ao mesmo tempo que olhamos para a cruz, vemos a esperança das nossas almas, vemos a esperança da humanidade, e ao mesmo tempo que ficamos espantados, ficamos esperançosos, ficamos alegres, porque ali Jesus está padecendo, Jesus está morrendo para nos salvar. E em toda a vida de Jesus, Ele nos mostrou que os seus feitos eram feitos de ensinamentos, eram feitos que nos traziam uma lição. Jesus, por exemplo, nos ensina a orar. Ele diz que a nossa oração deve ser uma oração que primeiro se atente para aquilo que é do alto. É por isso que ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração que Jesus ensina é uma oração que começa de cima para baixo, e não uma oração que começa de baixo para cima. Porque quem ora, ora a alguém. Então, quem ora, ora a um ser. Nós oramos a alguém que está lá em cima, crendo que Ele descerá sobre nós. A oração é uma oração que primeiro olha para cima, porque a nossa maior necessidade não é a do pão, nem da água, nem da comida, mas é daquele que está lá, é da presença do Eterno, é da glória que desce do céu. Jesus também nos ensinou a renúncia. Ele disse: aquele que amar mais o pai, mais a mãe, mais o filho, não é digno de mim. Porque aquele que vem até mim tem que negar a si mesmo, tem que renunciar tudo. Porque aquele que amar mais esta vida, diz Jesus, não é digno de mim. Jesus nos ensinou a renunciar a tudo. Jesus também ensinou que nós somos o sal e a luz deste mundo. Sem a igreja neste mundo, o mundo já estaria apodrecido. O sal é o que conserva, o sal é o que dá sabor. Sem a igreja, o mundo não teria sabor, o mundo não teria sentido, já estaria apodrecido. Mas a igreja é a única coisa, ou a única comunidade que faz o mundo ainda ser visto por Deus como algo que vale a pena lutar, como algo que vale a pena salvar, porque a sua igreja está aqui, a sua igreja está aqui fazendo a sua obra. Uma certa vez alguém disse: mas Senhor, será que por um justo o Senhor poupará esta terra? Deus diz: eu vou poupar. Se houver pelo menos 10 justos, eu vou poupar. É por isso que o mundo não entrou em decadência total. É porque nós somos sal e luz deste mundo. Sem a igreja, o mundo está perdido. Mas com a igreja que é dele, o mundo ainda tem esperança. Porque o mundo ainda está ouvindo um evangelho, ainda está ouvindo uma boa notícia,
Que boa notícia de que ainda há solução, de que ainda há salvação, de que ainda há uma esperança, de que ainda há socorro, de que ainda há um caminho. Mas quando a igreja sair, é por isso que a Bíblia diz que vai ser dias como nunca houve. Porque quando a igreja sair desta terra, o mundo enlouquecerá, o mundo apodrecerá de vez. Procurarão as igrejas e não acharão os irmãos. Procurarão os pastores e não acharão. Porque a igreja foi tirada. Porque o sal e a luz que iluminava se retirou. Agora começará um período de dor e tormento que o mundo nunca conheceu e que o mundo nunca viu. E aqui na crucificação, irmãos, eu também consigo enxergar algumas lições. Eu consigo enxergar algumas verdades. E a primeira está no versículo 33 ao versículo 38, que diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: não salvou aos outros, salva a si mesmo, se tu é o Cristo de verdade, se tu é o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te. Também sobre ele estava a epígrafe: este é o rei dos judeus. Há uma profecia lá em Isaías 53 sobre o Cristo. Lá Isaías vai dizer que Jesus não teria aparência. Jesus não seria um homem belo, um homem que seria sedutor pela aparência. Jesus não atrairia as pessoas pelo seu físico. Pelo contrário, o que atrairia as pessoas seriam as palavras, seria um testemunho que ele aqui mostraria. Lá também diz que ele seria um homem de dores, e de fato ele foi. Jesus, antes mesmo da crucificação, ele foi espancado, cuspiram na sua veste, ele foi maltratado, ele foi escarnecido, como no próprio episódio que nós lemos. Aqui nós vemos o cumprimento daquilo que Isaías profetizou sobre o Cristo sem aparência, o Cristo sem formosura, o Cristo que não tinha aparentemente nada para oferecer, estava agora ali, nas mãos dos malfeitores, sendo esbofeteado, sendo escarnecido, sendo ali injuriado. E naquele mesmo instante, Jesus toma uma decisão incrível, que é de orar. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque nenhum deles aí sabem o que fazem. Nenhum deles aí sabe o que está acontecendo. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nesse estado, Jesus poderia murmurar, como o hino que a irmã louvou. Nesse estado, Jesus poderia escarnecer. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está murmurando. Ele está sentindo o peso do pecado, é diferente. Jesus poderia muito bem dizer: eu não aguento mais. Estão todos contra mim. Estão todos contra a minha pessoa. Todos estão dizendo que eu sou uma farsa, que eu não sou o que eu digo ser. Todos estão dizendo que as minhas palavras não são verdade, são mentira, pelo fato de eu não fazer aquilo que eles estão me pedindo. E aí eu quero que você imagine a mente de Jesus nesse momento. Jesus ali crucificado, em tormenta, em sofrimento, pelo seu próprio povo, pelos romanos, pelos soldados. Ora, clama por aqueles que estão ali. Meus irmãos, isso só me mostra uma coisa. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Justos e injustos estão sujeitos a tudo. O incrédulo, ele sofre porque ele não tem Deus.
O incrédulo sem Deus é alguém que sofre porque ele ainda não enxergou em Jesus a solução. Ele não enxergou em Jesus aquilo que pode dar a ele uma satisfação, ainda que em sofrimento. O sofrimento do incrédulo é um sofrimento que não tem paz. É um sofrimento que não tem sentido. Tudo de ruim que vem na vida dele o abate, o deixa grogue. Ele fica depressivo, ele se suicida, ele faz coisas contra si próprio, ele entra em colapso. Porque o incrédulo, quando ele olha para o monte, ele não vê nada além daquilo que está à sua vista. Mas o crente diz como Davi: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: olha, eu olho para o monte e não vejo nada, mas quando a fé começa a arder no meu coração, eu começo a ver Jesus, aquele que é autor e consumador da minha fé. O ímpio sofre como sofre porque ele não tem fé para enxergar Jesus. Ele é alguém sem fé em Deus e sem fé em nada. É alguém duro, entristecido, cabisbaixo. Mas você, crente, você tem para onde olhar, você tem a quem recorrer, você tem a quem orar, você tem a quem buscar. E este alguém é o Cristo da cruz, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo que morreu, mas que ao terceiro dia ressurgiu dizendo: agora todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aleluia! Eu tenho uma palavra para você que não é crente nessa noite. Sabe qual é a diferença do crente para você? A diferença é que você passa pela tribulação e pelo vale sozinho, sem ninguém. Os teus amigos te abandonam, os teus amigos te deixam na sarjeta. E o crente não. O crente, além de ter o Senhor, ele tem a igreja dele. Aleluia! Quando o crente está passando necessidade, a igreja chega e diz: meu irmão, está precisando de quê? Aleluia, alimento. Meus irmãos, vamos se unir aqui e vamos contribuir para o nosso irmão. É o que, irmão? É doença? É enfermidade? Fulano, vamos orar pelo irmão, que o irmão precisa de oração. E os irmãos vão orar pelo crente. O irmão está passando pelo quê? O irmão está morrendo. Irmão, de duas uma: ou a gente ora para ele ser curado, ou a gente canta porque ele foi para o céu. Aleluia! Aleluia! O crente não, o incrédulo não. O incrédulo na doença, ele recorre a A, B, a C e nenhum tem solução. Mas o crente, quando está doente, quando está passando necessidade, quando está passando por situação A ou B, ele entende que aquele que começou a boa obra está com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! E mesmo quando ele não consegue perceber Deus, mesmo quando há uma negridão na sua vida, há um raio de luz no meio das trevas, e ele diz: eu consigo enxergar, eu consigo ver, porque o Senhor ainda está do meu lado. Na vida do incrédulo não há luz nenhuma, é tudo negro, é trevas, é densas. Meus irmãos, mas o crente não. Ei, jovem, senhor, senhora, você que não é crente, saiba disso nessa noite. Jesus quer sofrer com você. Aleluia! Ser crente não é parar de sofrer. Ser crente é sofrer com o sofredor que te consola, que é Jesus. Sofrer, melhor dizendo, sofrer é sofrer com alguém que já sofreu tudo que alguém já poderia ter sofrido, que é Jesus de Nazaré. Aleluia! Quando o crente está sofrendo, ele olha para ele, Jesus, e diz: o que eu estou passando aqui não é nada, porque na cruz o Senhor suportou tudo por mim.
Aleluia, na cruz, o Senhor levou a minha mentira, o Senhor levou a minha agressão, o Senhor levou a minha podridão. Então eu não temerei. A mensagem do Evangelho não é vem e pare de sofrer. A mensagem do Evangelho é vem e sofra com Jesus, que é melhor. Venha e sofra com Jesus, que é melhor. Porque aquele que sofre com Jesus tem muitas promessas. Primeiro, de um Consolador, que é o Espírito Santo. Segundo, é da igreja, que é a comunidade, que é a família, que é o corpo de Cristo. E se um padece, todos padecem juntos. E você tem quem? Não, pregador, mas eu tenho um ciclano e um fulano que me ajuda sempre quando estou em necessidade. Tudo bem, mas depois? E depois? O que Jesus te oferece não é apenas um consolo momentâneo. Não é apenas um consolo que está na esfera terrena. Não é apenas um consolo que se baseia debaixo do sol. É o consolo que se baseia na eternidade. Porque o crente às vezes sofre sem entender, como Jó. Mas ele lembra, eu sei que o meu Redentor vive. E que ele se levantará. Isso é a visão da eternidade. Aleluia, eu sei que ele está vivo. Eu sei que a minha crença, que a minha alegria, que a minha satisfação não está nos bens desta vida. Não está quando tudo vai bem aqui, mas está em Jesus. Está no Redentor que vive e que a qualquer momento ele se levanta, porque a Bíblia diz que ele não deixa o justo mendigar o pão. Ele não deixa o justo na sarjeta uma hora ou outra. Ele vem com a sua mão poderosa e tira ele de lá. Portanto, o sofrimento é para você, incrédulo, e é para nós, crentes. Só que a diferença é que Cristo diz, no versículo de número 34, ele diz, contudo, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, partindo as vestes, lançaram sorte. Nós temos a quem orar, nós temos a quem recorrer, nós temos para onde olhar. Parece que você não tem, né? Porque para onde você olha, você não enxerga nada, além de nada. Mas o crente não. A mensagem do Evangelho te oferece não é bens materiais, nem muito menos uma vida de regalias aqui. O que o Evangelho te oferece é uma vida com Jesus. Se você entender isso nessa noite, se você entender o que é vida com Jesus, você será a pessoa mais feliz do mundo. Porque se você perguntar a qualquer um que está aqui nessa noite, vai dizer, eu sou feliz. Talvez esteja tudo errado na vida desse crente, mas ele ainda tem força para dizer, eu sou feliz. Aleluia, com Jesus ao meu lado, porque sem Jesus não dá. Não dá. Aleluia. Aleluia. A segunda verdade está entre o versículo 39 e o versículo 43. Ele diz, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse aí nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Ora, o que é que acontece aqui? Lá em Marcos, o único evangelho que vai se tratar também desse episódio vai dizer que os dois
que os dois ladrões, eles zombavam de Jesus. Os dois ladrões escarneciam de Jesus. Mas o evangelho de Lucas retrata um episódio que Marcos não retrata, e que nenhum outro evangelho retrata, que só Lucas registrou. É como se aquele ladrão que estava ali discriminando Jesus, caluniando junto com o outro, é como se ele em um estandarte lembrasse de algo. Lembrasse de alguma coisa a respeito daquele que estava no meio, que era Jesus. E imediatamente ele repreende o outro e diz: olha, não fales isso. Tu não temes a Deus, estamos sob igual sentença. Agora eu sei, nós estamos aqui porque nós merecemos mesmo. Os nossos atos, as nossas ações nos colocam no lugar que nós devemos estar, e é na cruz. Mas esse aí, não. Esse aí nenhum mal fez. Ora, por que ele falou isso, irmãos? Porque parece que ele lembra de quem é Jesus. A fama de Jesus corria por toda a parte, por todas as regiões. Não somente pelo que ele era, mas pelos seus feitos. Aquele ladrão ou conhecia Jesus de ouvir falar, ou conhecia Jesus presencialmente, convivia com Jesus. Uma das duas. Mas o que importa é que ele foi impactado com alguma coisa sobre Jesus. E meus irmãos, nada mais do que justo dizer que aquilo que impactou o ladrão foi justamente o testemunho de Jesus. Como ele tratava as pessoas, como ele se comportava, como ele agia, como ele atendia as pessoas. Para a mulher que estava carregando ali o seu filho, o seu único filho, já tinha perdido o marido, a viúva de Naim, agora estava carregando o único filho ali no caixão. A Bíblia diz que Jesus se move de íntima compaixão. Jesus, na hora que vê aquilo ali, ele olha, já sabedor pela sua onisciência, ele sabe e diz: não, essa mulher perdeu o esposo, essa mulher agora está carregando ali seu único filho. Então Jesus se move de íntima compaixão. É como se Jesus estivesse carregando para si a dor daquela mulher, a tristeza dela. E ele vai até ela e diz uma das coisas mais intrigantes que eu leio na Bíblia. Ele diz: mulher, não chores. Como pode alguém dizer para uma mãe carregando um único filho: não chores? Como pode, irmãos? É porque, meus amados irmãos, Jesus é a vida. E quando a morte se encontra com a vida, uma das duas, ou uma outra coisa acontece. Ou a morte passa, ou a morte desaparece. O que aconteceu aqui não foi outra. A morte não resistiu à vida. E a morte teve que bater em retirada, porque a vida, que é Jesus, é aquilo que enche todas as coisas. E naquele instante, naquele momento, o Cristo de Deus ressuscita o filho da mulher que estava ali, triste, abatida, agoniada, com angústia no coração. E aquela mulher volta para casa com alegria no coração. Aquele ladrão lembrou que Jesus, que o Cristo, é um Cristo de compaixão, de amor, de benevolência, de cuidado e de misericórdia. Meus amados irmãos, o Cristo que está aqui nessa noite é o mesmo Cristo que se apresentou à viúva de Naim. O mesmo Cristo que está aqui nessa noite, que não está mais na cruz, mas que está vivo, ressuscitado, é o Cristo que continua a dizer: não chores. É o mesmo Cristo que continua a dizer: não temas. É o mesmo Cristo que continua a dizer: o que queres que eu te faça? É o mesmo Cristo que continua a dizer: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí eu te pergunto, qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua angústia? Qual é a tua dor e a tua preocupação?
saiba de uma coisa. O Cristo que está aqui é o mesmo Cristo que estava no meio desses dois ladrões, que na qual um lembrou de que Jesus era um Jesus de amor, misericórdia, compaixão e de graça. Tem graça para você aqui nessa noite. Tem misericórdia, tem vigor, tem ânimo para você aqui nessa noite. Abra seu coração, diga a Ele o que você precisa, que Ele vai te ajudar. Não desanime, não desfaleça, mas diga, mas clame, mas ore e diga: Pai, eis-me aqui, eu sou pequeno, eu sou fraquinho, mas eu não deixo o caminho e eu nem largo a minha cruz. Aleluia! Ora, irmão, se aquele ladrão que nem teve tantas experiências com Jesus lembrou o que lembrou, quanto mais nós. Quanto mais você, crente. Quanto mais você e eu, que um dia estávamos na sarjeta, que um dia estávamos sem nada, entregues para sermos levados ao inferno, mas agora temos vida, vida em abundância. Você que não é crente, talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo, mas a Bíblia diz o seguinte: olha, provai e vede que o Senhor é bom. O crente, mesmo do jeito que está, mesmo passando pelo que passa, ele continua dizendo: Jesus é bom, Jesus é bom. Sabe por quê? Porque ele experimentou. Os novos convertidos que estão aqui vão sempre dizer: Jesus é bom. Porque onde eu estava e onde eu estou, só pode ser a bondade de Jesus. Aos mais velhos na fé vão dizer: Jesus é bom, porque até aqui o Senhor me sustentou. Aleluia! Ei, vem para Jesus. Vem para a bondade, vem sofrer com Jesus, porque melhor estar com Ele, melhor é estar com Ele do que sem Ele. Melhor é passar pelo furacão com aquele que diz: acalma-te vento e acalma-te mar. Melhor é passar pela tempestade com aquele que com uma palavra aquieta todas as coisas. No Salmo 46, ele vai dizer: eu quebro o arco, corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Quer quietude para o teu coração? Saiba quem Ele é. Ele diz: eu sou Deus. Sabe por que seu coração anda inquieto? Sabe por que seu coração anda com dúvidas, anda com medo? Medo de sair, medo de morrer, medo disso, medo daquilo. É porque você não conheceu quem Ele é. Mas o crente não. O crente conhece a Ele. É por isso que quando o crente ele entra em colapso emocional, sentimental, financeiro, ele lembra: não, o meu Jesus é um Jesus que provê nas minhas necessidades. Não, parei. Jesus é longânimo. Não, pera. Jesus é o Pai da eternidade. Não, e se Ele é Pai, Ele cuida de mim. Porque qual pai que não cuida e ama do filho? Pois bem, eu sei quem Ele é. Ele é meu Pai. Você não sabe isso? Você que ainda não acreditou, que não creu, que não confessou? Porque você não conhece a Deus. Mas a partir do momento que você fizer como este homem aqui, ó, da cruz, você vai ouvir algo grandioso de Jesus. Sabe o que é? Você vai ouvir o seguinte: olha, se você partir hoje, você vai estar comigo no paraíso. Se não, eu estarei com você aí. Mas saiba de uma coisa, Paulo diz:
quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Aleluia! Vencer do Senhor nessa noite. Vencer do Senhor, porque quer vivendo ou quer morrendo, você é dele. E com ele, tudo, até mesmo o sofrimento, é algo que te traz uma coisa boa. É algo que te traz um benefício. É algo que te traz crescimento. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é todas as coisas? É o sofrimento também. O sofrimento vem para o bem do crente. Porque quando o crente está sofrendo aqui, ele lembra logo de outra coisa, o que? O céu. Aleluia. Eu estou sofrendo aqui, meu Deus. Ai, tá doendo, tá dolorido. Mas logo, logo eu vou deixar este mundo vil. Aleluia. E você, meu amigo, e você, minha amiga, você não tem para onde olhar, mas nessa noite nós te oferecemos a solução, não para cessar a tua dor, não para cessar teu sofrimento, mas para te dar esperança. Para te dar esperança. E por último, para mim encerrar, do versículo 44 ao 46 diz assim: já era a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Há duas coisas interessantes aqui. Primeiro, é que o véu se rasgou. E que agora todos têm acesso ao Pai. Nós não estamos condicionados a uma mediadora. Nós não estamos condicionados a um mediador meramente carnal, humano. Mas Jesus diz que Ele é o mediador. Que Ele é aquele que vai a Deus por nós. E no versículo seguinte, ele brada: Pai, nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. A Bíblia diz que preciosa para Deus é a morte do justo. Quando o crente morre ou está morrendo, Jesus fica de pé para recebê-lo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Na morte, na hora do último momento, o crente olha para o céu e vê para onde vai. Mas você que não tem Deus, na hora da morte, ou até mesmo antecipando o medo dela, você se desespera, porque não sabe o destino da tua alma. Não sabe a quem pertence a tua alma. Mas nessa noite, o mesmo Jesus que quando expirou, desceu ao inferno e subiu aos céus, está aqui. E no final de tudo, nós que pregamos a palavra, somos crentes, como alguns dizem, os crentes, os evangélicos, venceremos a morte no final. Mas você talvez não tenha essa esperança. Você está com medo de viver. Você está com medo do que pode lhe acontecer. Você não sabe o que te espera. Mas eu quero que você tenha a mesma experiência de Estevão nessa noite. E ao crente eu digo: acalma teu coração, crente. Porque quem te espera do outro lado é Jesus de pé. Quando você tombar aqui, você vai acordar lá com Ele e vai viver para sempre com o Senhor. E lá não haverá tristeza, nem dor, nem desânimo. E essa fadiga que você sente
E esse enjoo, essa vontade de não vir para os cultos, ela vai cessar. Porque lá é só glória. Lá não vai haver tempo. Porque Deus não está preso ao tempo. E a todo momento você vai estar adorando a Deus sem cansar e sem fadigar. É por isso que o hino da harpa diz: correrão sem se cansar, sem fadigar. Correrão sem se cansar, sem fadigar. Hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar. Hão de andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. Aleluia! Aleluia! Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia! Nessa noite eu pergunto a você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, que entende que precisa dele, que entende que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Vem hoje. Você que está na sua casa, que me ouviu aí de dentro da sua casa, saia. Não tenha vergonha, porque a tua vergonha hoje poderá te matar amanhã. Mas a tua vinda aqui hoje poderá te dar vida, hoje ainda, e vida eterna. Vem, não perca tempo, porque o dia da sua vinda se aproxima. E quando ele vier, o sal e a luz que está aqui nesse mundo vai desaparecer. E o que você verá será só horror por cima de horror. Venha a Jesus hoje e diga: eu me rendo, Senhor. Eu quero sofrer contigo, eu não aguento sofrer sozinho mais. Eu não aguento viver sozinho, Senhor. Porque até mesmo a presença de alguns não surte efeito. É como se eu estivesse só. Mas eu sei que a tua presença é diferente. Porque a tua presença não enche apenas o ambiente físico. Ela enche o meu coração. Há alguém aqui nessa noite que diga: eu quero, amém, irmão. A irmã vai se reconciliar, né? Amém. A irmã vai se reconciliar hoje para a glória de Deus. Se tiver mais alguém para se reconciliar, pode vir. Vem, não perca tempo. Não fique em dúvida. Não tenha medo. O irmão vem se reconciliar ou vem aceitar? Aleluia! Glória a Jesus! Mais uma alma, irmãos, palmarizeiros. Aleluia! Mais um coração para ser trabalhado nessa noite, neste lugar. Mais um ceifeiro para esta obra. Aleluia! Glória a Deus! Se houver mais alguém, pode vir. Aleluia! Você, crente, que está triste também, vem. Você, crente, que perdeu a força, que perdeu a vontade de ir para a igreja, vem forçado, porque o irmão foi chamar. Vem que nós vamos orar. Vem que nós vamos clamar a Deus pela tua vida. Amém, glória a Deus. Oremos pelas vidas que estão aqui. Oh, Pai. Oh, Pai, como Tu és maravilhoso. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Eis aqui a Tua filha que agora está se reconciliando contigo, Pai. A Tua filha é preciosa para Ti, Senhor. Porque ela é propriedade exclusiva, ela é um povo adquirido, ela tem um sacerdócio real. Continua dando força a ela, restaura a sua alegria, restaura a sede do culto, a sede de cultuar, a sede de te adorar, de te servir, Jesus. E eu também te peço por esse jovem, Pai, que aqui está se entregando, que aqui está dizendo em alto e bom tom: eu preciso de Jesus. Pai, dá um novo coração a ele. Tira de pedra e coloca o de carne, Senhor. Tira o duro e coloca, Senhor, um coração sensível, coração segundo o teu coração. Oh, Pai, toma ele em tuas mãos agora. Escreve no livro da vida o seu nome. E confirma, Senhor, a tua palavra
no seu coração e na sua existência. Em nome de Jesus. Amém.